2 domingos, você não sabe, aí você pega um para a gente fazer esse ato de fé. E a gente está aprendendo aqui nessa parábola, que é a partir do versículo 24, né? Amém? Minha esposa já deve ter falado desse evento das mulheres, né? Dia 17, lá em Madureira, com a esposa do pastor, que foi para a glória já, né? O Baia, e ela vai vir do Rio Grande do Sul para trazer a mensagem, vai ser uma benção. Até os louvores, lá, o grupo de louvor das mulheres que vencem de lá, está vindo também para adorar. Vai ser uma benção. As mulheres não vão se arrepender de irem lá, não. E amanhã é aqui, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos voltar então, irmãos. Eu quero retomar a nossa mensagem aqui da parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Eu lembro, logo no primeiro domingo que eu falei sobre isso. É exatamente assim que o diabo age. Ele entra, coloca contenda, confusão, intriga, inveja, ciúme, briga, sai e fica lá vendo o circo pegar fogo. Não deixe o diabo fazer ninho na sua mente. Não deixe. Não deixe o diabo fazer ninho. Quando eu digo fazer ninho, é colocar sentimentos malignos, ruins, de ira, de raiva. Mas não deixe isso. Nós somos humanos, passíveis disso. De vez em quando vão fazer coisas que vão deixar você muito aborrecido, muito chateado, muito triste até. Mas você não deve permitir que isso fique em você por muito tempo. Entrou, tem que sair. A Bíblia diz que tem um caminho, né, por onde ele consegue entrar, mas que Deus preparou 7 para ele sair. Então a gente tem que usar essas armas e pedir a Deus para limpar o nosso coração. Mostrar para Deus que nós não queremos essa coisa em nós. Por quê? Porque é como se fossem filhotinhos. Eu até falei que ia comentar isso com vocês hoje, mas Deus me deu outra mensagem. Vou deixar para outro dia. Amém, irmãos? Vou deixar para outro dia. É como se fossem filhotinhos. Talvez semana que vem, na ceia, a gente vai voltar a esse assunto aí do leãozinho. Filhotinho que vira leãozinho, que devora você se você permitir. Mas Deus me deu outra mensagem, aí eu estou trazendo para você. Eu vou falar um pouco sobre a soberba do homem hoje. Homem, lógico, ser humano, de maneira geral. Vou falar um pouco sobre isso. Mas é bom que você guarde logo essa mensagem. O inimigo entra, põe o joio junto com o trigo para atrapalhar tudo. E depois se retira. 26 e 27, que foi onde nós paramos a semana passada, né? E quando a erva cresceu e frutificou, quem apareceu? É a semente maligna. Está vendo que você não pode deixar crescer em você? Na hora de você dar fruto, ela aparece. Para quê? Para roubar seu fruto. Eu fiquei devendo para vocês o vídeo que eu falei que ia colocar. Que teve uma reunião que eu falei que ia colocar e esqueci, não coloquei. Coloquei o vídeo? Todo mundo viu o vídeo da diferença entre o trigo e o joio? Quem viu? Ah, então todo mundo viu. Então eu não vou passar não, tá bom? Então você vai lembrar que eles são muito parecidos. Muito parecidos. Você olha assim, praticamente não vê diferença nenhuma. Mas no vídeo, quando o homem pega essa parte de cima, que é a parte da semente, e ele aperta o joio, não tem nada dentro. É engano. É bem a armadilha do diabo mesmo, é engano. Não tem nada. Mas quando ele pega o trigo que ele faz, aparecem as sementes que serão comercializadas, usadas, e no mundo inteiro se usa as sementes, né, os frutos do trigo, no mundo inteiro. Hoje, provavelmente, você já comeu algo através do trigo, um pão, alguma coisa que tem a ver com trigo, que é produto do trigo.
Amém, Jesus? Isso deixa muito claro que se eu sou um trigo, eu tenho que dar frutos. O diabo não quer os meus frutos. Então ele se aproxima e planta uma semente que é o joio. Ódio, ira, raiva, aborrecimentos, entre outras coisas. Sentimentos, desejos, pecados. E o que eu tenho que fazer? Vigiar, porque ele falou, enquanto você dorme, não está vigiando. Está dormindo, então não está vigiando. O ladrão vai entrar. E aí ele entra, coloca e fica, e sai, se retira, e fica olhando. Aí aquele mal vai crescendo, daqui a pouco passou 10 anos e a pessoa ainda odeia a outra, daqui a pouco passou 5 anos e a pessoa ainda está com aquela raiva, só em ouvir falar o nome da pessoa se treme toda, e por aí vai, e daqui a pouquinho você perdeu o fruto. O fruto que era para você dar, você não vai dar mais. Por quê? Porque o joio vai atrapalhar tudo. Está ali para enganar, né? Isso tudo a gente já viu. Então o diabo quer roubar os seus frutos. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Os servos questionando o Senhor. 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Então ele vai enfatizar, foi o demônio, o inimigo, ele quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aqui está a mensagem de hoje. Eles não perguntam ao Senhor das terras, o que plantou de verdade, o que fez a plantação da boa semente. Eles não perguntam: o que o Senhor quer que a gente faça? Como o Senhor quer que a gente faça? Não, ele já fala assim, ó, se o Senhor quiser, a gente vai lá e a gente arranca a soberba do homem. A gente começa a achar que a gente pode ir no individual, na força do nosso braço. Desculpa a expressão que eu vou usar. Tem muita gente de Deus, muita gente boa, está quebrando a cara toda hora. Por que está quebrando a cara toda hora? Soberba do homem. Amém, irmãos? Eu comentava no outro culto que a soberba é como se ele fosse uma coisa primária, uma base de Satanás. Ele vem, ele coloca aquela soberba e ele deixa aquela pessoa crescer com aquilo, e alguns nem percebem que tem. Nem percebem que tem. E algumas atitudes daquela pessoa, elas estão firmadas naquela soberba que foi colocada, e essa soberba vai gerar outras atitudes, vai gerar outras ações que vão magoar, vão ferir, vão destruir, vão separar, vão fazer a pessoa... Irmãos, tem gente hoje vivendo de criminalidade porque não foi humilde para trabalhar de baixo. Pessoa que não tinha nada na vida, mas tinha soberba. E a pessoa fala: você vai servir café? Eu servir café? Eu prefiro roubar. E a pessoa hoje está no mundo de crime, com a vida toda destruída, porque não é humilde. Porque a soberba entrou, o dia é a base. É como se fosse um pecado primário. Ele coloca a base, soberba. Dali ele vai colocando outros erros. E a pessoa não sente, porque ela é soberba. Ela não percebe, outros percebem. Pessoas em volta dela sofrem com a soberba dela. Filhos sofrem com a soberba do pai, da mãe, até dos dois. Tem filhos que sabem que seu pai é soberbo e está sofrendo por causa disso. A mãe é soberba, está sofrendo por causa disso. Tem pais que sofrem com a soberba dos filhos. E por aí vai, irmãos. Então a soberba é como se fosse uma base para ele. Se ele consegue colocar, partindo da soberba, ele vai colocar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Tem homens hoje que perderam sua família. Por quê? Porque foram soberbos, não foram humildes bastante para reconhecer que precisavam mudar. O casamento, a família estava entrando em crise e ele não reconheceu isso. Alguém falou: irmão, você tem que... Não, é ela que tem que mudar. Não, são eles que têm que mudar. Não, eu trabalho e boto comida dentro de casa e ninguém faz nada. Não, porque... E a pessoa fala: mas você não está sendo humilde para reconhecer que você não está tratando bem sua família. Mas como não trata bem? Eu trabalho, boto comida em casa. E a pessoa não reconhece que precisa mudar. Por isso que eu digo que é um pecado primário.
O diabo coloca a soberba e, a partir da soberba do homem, ele começa a preparar tudo para derrubá-lo lá na frente. Você vê gente caída hoje, irmãos, que lá atrás a soberba entrou e ele não sentiu. Lá atrás a soberba entrou e ele não percebeu. É incrível, irmão, porque aqui nessa igreja, por exemplo, e eu creio que são todas as igrejas, essa aqui não é diferente das outras, entra pessoas que são moradores de rua, e você tenta ensinar alguma coisa e a pessoa quer te ensinar, ela é soberba. É incrível, irmãos, é incrível. Você quer dar a palavra para a pessoa quer pregar para... Eu conheço, mas você está destruído, rapaz. Mas eu conheço, a Bíblia fala isso, fala de que está adiantando você conhecer a Bíblia? Você está morando na rua, passando fome, e a gente tenta ensinar e a pessoa não quer e sai daqui com raiva da gente. Sai daqui com raiva, vem pedindo comida, a gente fala, senta aqui e ouve a palavra. Não, eu vou lá então, depois eu volto pegar comida. É soberbo, e é por isso que está naquela vida. A soberba levou a pessoa a essa vida que está levando, e ela não percebeu, foi a soberba. Minha mãe falava assim, tem gente que não tem onde cair morto, mas é vaidoso e soberbo que só. Ela falava mesmo, falava, que mulher metida, não tem onde cair morta. Minha mãe, eu só estou replicando o que minha mãe falava. Que homem chato, não tem onde cair morto, metido que só. Tem gente que não tem nada. Irmãos, a soberba, ela não escolhe classe social. Você vê rico soberbo, mas vê morador de rua soberbo. É incrível. Ela não escolhe. É uma arma, uma base que o diabo usa para destruir a vida daquela pessoa. E se aquela pessoa não percebe para abrir mão e reconhecer que pode sim ouvir alguém, pode sim receber conselho, que pode retornar, não tem nada de errado, irmãos. Se você está fazendo uma coisa que acha que é certo, mas chegou outro e mostrou para você uma outra visão da coisa, e você percebeu, pô, peraí, isso aqui dá certo, isso aqui é de Deus, isso aqui é coisa boa. Qual o problema de você voltar atrás? Não, irmão, o que eu estava fazendo está gerando frutos, tá? Mas o que aquela pessoa te ensinou é de Deus e vai gerar mais fruto ainda. Qual o problema de você voltar atrás? Falar, opa, vou mudar então isso aqui. Porque o que me ensinaram é coisa boa. É de Deus, não é contra Deus, não é contra a palavra, é de Deus e vai gerar muito mais fruto para mim. Então, qual o problema de reconhecer, irmãos? A soberba do homem. Provérbio 16, 18, que é um texto que não tem como não falar dele quando se fala de soberba, né? É texto conhecido, mas a gente não pode deixar de falar. Aliás, a Bíblia fala muito sobre isso, tá? Eu não vou ficar passeando muito, não, para a gente poder ter tempo de orar também. Provérbio 16, 18. Vamos lá. A soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito, que é praticamente a mesma coisa. A altivez de espírito, digamos assim, é um primo próximo da soberba, né? Praticamente a mesma coisa. A altivez de espírito precede o quê? Ruína e queda. Então a soberba gera ruína e queda. Você quer seu casamento arruinado? Quer suas finanças em queda? Quer ver seu casamento caindo? Ninguém quer, irmãos. Com boa consciência, né? Porque tem gente que é tão desajustado que parece que está querendo assim, coisa ruim, né? Mas estou falando de gente que está com juízo perfeito. Ninguém quer queda, ninguém quer ruína. O que a soberba traz? Queda e ruína. Por isso que Jesus sempre ensinou humildade, não ensinou soberba. Porque ele não quer você nem caindo, nem em ruína. Com a vida, pelo contrário. A Bíblia fala que ele pega o necessitado ali da ruína, do monturo, e faz esse necessitado assentar junto com quem? Com os príncipes. Pelo contrário. Quem está em ruína e em queda,
Se tiver humildade para reconhecer que está desse jeito, por culpa própria, se parar de culpar fulano, ciclano, betano, presidente, governador, vereador, deputado, e culpando não sei quem, e culpando tem gente que está culpando a Covid até hoje, irmão. Até hoje. Eu estou desempregado por causa da Covid. Covid? Já era, filho. Está todo mundo trabalhando. Tem gente que está culpando a Covid até... Tem gente está... Ô, mão de Deus. Dá a mão aí, Jesus. Amém? Essa mão ficou bonita, irmão? Ficou? Que bom. É a mão de Deus para quarta-feira. Você colocar a família na mão de Deus. Amém, Jesus? Enquanto você está culpando todo mundo e não reconhece a sua, já tem a soberba em você. Você não reconhece a sua falha. Às vezes a pessoa vem falar comigo, vem pedir oração, e ela começa, geralmente é assim que a gente recebe, né? A pessoa começa a falar mal, é porque minha esposa, é que a minha esposa, ou então, no caso da mulher, é o meu marido, é o meu marido, é o meu marido, é o meu marido, é o meu marido. No caso da esposa, né? No caso do marido, é a minha esposa, é a minha esposa, é a minha esposa, é a minha esposa. Aí eu fico ouvindo. Quando termina de falar, eu falo assim: e você não tem erro nenhum, não? Que a crise é só por causa do outro? Quer dizer que você é o perfeitinho do casal? A gente sabe que isso não existe. Vou repetir. A soberba é como se fosse um pecado primário. Ele põe e em cima da soberba ele vai gerar outras coisas até a sua ruína e a sua queda. E você vê gente hoje muito... Ministério, misericórdia. Nem vou falar muito disso. Porque o que eu vi de pessoas promissoras, em cima do altar, os antigos diriam, não está no gibi. Gente que tocava bem, gente que se apresentava bem, gente que apresentava no sentido de porte, de saber se comportar em cima do altar, né? Gente que pregava muito bem, gente que fazia boas reuniões, que dá vontade de ouvir as reuniões, que tinha unção, que expulsava demônio e que hoje está com a vida derrotada. Por quê? A soberba precede a ruína, a altivez do espírito da queda, a pessoa de repente começa a achar que ela é mais usada do que todo mundo e de repente a pessoa está em queda livre. É o que a soberba faz. Os servos chegaram até o Senhor e falaram assim: ó, tem joio lá junto com o trigo do Senhor. O Senhor plantou joio? Não, não plantei não. Vocês dormiram, o inimigo veio e colocou. Nós vamos arrancar, é só o Senhor dar a ordem. A terra é tua, mas nós sabemos fazer. Vamos arrancar lá. Não, peraí, ué. Mas você vai fazer uma coisa sem perguntar a Jesus como é que faz. Ele é o Senhor dessa terra. Nessa parábola é muito clara. Ele é o Senhor. O trigo somos nós. O joio é algo do inimigo que ele coloca em nós. E a gente parece que é salvo e muitas vezes não nos comportamos como pessoas salvas. No final, domingo que vem a gente vai ver, o trigo vai ser recolhido para o celeiro e o joio vai para o fogo. Ele falou: não arranquem, e a gente vai ver isso daqui a pouco, não arranquem, porque senão, semana que vem a gente vai ver isso, não arranquem, senão vocês vão lançar tudo no fogo e vai perder o trigo junto com o joio aí. Não dá. Vocês não conseguem fazer isso. Amém, irmãos? Mas eles achavam que conseguiam, irmãos. Poxa vida. Não dá, né? Eu fiquei pensando, no outro culto até eu comentei. Eu pensei, poxa, o missionário vai estar 14 horas em Araruama e 17 horas em Alcântara. Quinta-feira que vem. 14 em Araruama, na nossa igreja grande que tem no centrão de Araruama. E 17 ali no miolo de Alcântara também, num outro igrejão que temos ali, ele vai estar lá também pregando. Quinta-feira. Agora você imagina, eu, sentindo de Deus que o missionário não tem que fazer esses cultos e tem que fazer em outros cultos em outro lugar. Imagina. Aí vai eu lá no hospital do missionário. Missionário, o senhor me atende, por favor? Tá. Deus mandou dizer para o senhor que não é para o senhor ir pregar lá em Alcântara quinta-feira, nem em Itaboraí, é para pegar em Bangu. Ainda vou trazer passadinha para o nosso lado.
E o missionário vai olhar para minha cara e falar assim: o que está acontecendo contigo, pastor? Sério mesmo? Irmãos, a gente tem que saber que todo mundo tem o seu papel no reino de Deus. Deus não tem nada desorganizado no reino de Deus. Amém, Jesus? Alguns ele vai colocar aqui, outros um pouco mais abaixo, e outros um pouco mais abaixo, e outros um pouco mais abaixo, e outros ainda um pouco mais abaixo, mas todos têm o valor. E se ele quiser pegar o de baixo e botar em cima, ele faz também. Mas é ele que faz. Quando eu cheguei na minha primeira igreja como regional, e eu fui fazer reunião de pastores, entrou um pastor no escritório, e eu olhei o pastor assim, eu reconheci ele. Foi o pastor que tinha me batizado, irmãos. Aí eu falei, no meu coração, eu falei: caramba, eu vou ser líder do pastor que me batizou. Quer dizer, eu batizei com 15 dias de convertido. Eu vou ser líder do pastor que me viu chegar na igreja, que presenciou minha conversão e me batizou. E agora eu vou ser líder dessa pessoa. Aí eu te pergunto, isso me faz melhor do que ele? Claro que não. Porque agora eu vou botar ele na minha frente e vou humilhar ele. Ô irmão, estou para trás, hein? Que humilhante, hein? Você me batizou, agora eu sou seu líder. Que coisa, hein? Que isso? Tem gente que faz isso. Você chega lá limpando o chão, é humilhado, mas aí chega na gerência, agora começa a humilhar também porque foi humilhado. Você é diferente, você é de Deus. E a soberba precede a ruína. Ruína e queda. Se você fizer a mesma coisa que fizeram contigo, porque agora você está no topo, você vai cair como aquele que estava no topo, que fez contigo e caiu. Agora você está no topo, está fazendo a mesma coisa, vai cair também. Porque soberba é ruína e queda. Amém, irmãos? Não caia nessa. Servos de Deus precisam manter a humildade. Precisam saber ser humilde. Certo? É claro, não confundindo as coisas. Eu tenho autoridade. Eu falo com autoridade. O nome de Jesus me dá autoridade. Isso não é soberba. Isso é autoridade. Ser humilde não é ficar, coitadinho de mim, se Jesus quiser, tudo bem, se não quiser. Se ele me curar, curou. Se não curar, não curou. Porque eu estou muito humilde, eu não vou falar com ele. Não posso falar com ele. Não, eu não posso. Esses pastores ficam amarrando, usando o nome de Jesus. Eu te mando embora. Que pastor soberbo, não. Passou com autoridade. Autoridade é uma coisa, soberba é outra. Não vamos misturar as coisas. Amém, irmãos? Tem que ter um cuidado, tem que discernir a coisa e saber, não, eu estou na palavra. Mas eu tenho autoridade, eu vou adiante. E vou tratar as pessoas que ficaram para trás. Porque não é porque aquele homem que entrou no meu escritório, eu olhei e vi, ele me batizou. Alguns anos atrás ele me batizou e agora eu sou o líder dele. Que isso me faz melhor do que ele. Todo mundo tem sua posição nessa escala de Deus. Todo mundo tem sua posição. Amém, Jesus? E aí ele faz o que ele quiser. Ele pega o humilde e exalta. O que se exalta ele derruba. E ele faz do jeito dele, mas ele tudo no seu lugar. Não se ache melhor porque hoje você está sendo uma benção. Porque hoje você tem algo que o seu irmão não tem. Isso é triste, sabe? Quando você chega para um parente seu e fala assim: pô, fui para a igreja, olha a minha vida, olha a sua. Que soberba, hein? Está perdendo o seu irmão, está jogando o seu irmão longe da igreja. Seu irmão não está querendo vir para a igreja porque você fica toda hora comparando o que você tem agora que você veio para a igreja e o que ele não tem porque ele não veio. Você está ficando soberbo e não percebeu que a soberba já está entrando. Você está se comparando já, comparando a sua vida melhor com aquela vida pior, porque você agora está na igreja. A soberba é ruína e queda. Amém, irmãos? Está dando para entender, sim ou não? Vamos lá em Mateus 17. Esses servos, né, querem que a gente vá arrancar, mas que soberba, né?
Eles não perguntam, irmãos. Tudo está na maneira de falar, né? Eles tinham que perguntar, Senhor, mas cresceu. Cresceu, mas o Senhor é que entende do assunto, fala com a gente, o que o Senhor quer que a gente faça? É assim que tem que ser. Geralmente a gente acha que sabe de tudo e quer fazer, e quando dá com os burros na água, aí fica pedindo a Deus ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me socorre. Quem pede socorro de Deus desse jeito é porque fez alguma coisa fora da direção, irmão. E às vezes é soberba. Pode ser até a falta de conhecimento, mas tem casos, na maioria deles, eu diria, é soberba. A pessoa acha que sabe. É igual esse pessoal de rua que vem aqui. Você vai pregar para ele, a pessoa quer pregar para você. E a pessoa entende da Bíblia. Mas ela não quer reconhecer que ela precisa ouvir a palavra, parar para ser liberta. Ela não quer. Pelo contrário, começa a querer filosofar para você. Pregar para você. Aí você tenta falar, mas olha como é que você está, rapaz. Você conhece, mas não está adiantando nada. E a pessoa não aceita e fica até com raiva de você. Porque não aceita uma pregação, não aceita uma oração, não aceita sentar e conversar. Ela quer que você ajude e acabou. É soberba pura. Então a soberba não escolhe classe. Ah, ele é rico, é soberbo. Não, ele é rico porque ele trabalhou. Se for soberbo, tudo bem. Mas tem gente que, assim, é estranho, né, irmãos? Porque você vê uma pessoa, por exemplo, na igreja. Você vê uma pessoa comprar uma roupinha mais bonitinha, mais carinha, melhor, porque ela melhorou de vida. A pessoa começa a julgar e fala que aquela pessoa é soberba. Mas soberba por quê? Porque está se vestindo melhor? Ué, se ela prosperou para aquilo, se Deus a abençoou, por que ela vai continuar andando com um carro velho? Por que ela vai continuar andando com roupa emprestada, doada, furada, rasgada, sapato rasgado? O sapato é preto, mas está tão embranquecido que nem parece ser preto, de tão velho que está ensurrado. Se Deus prosperou a pessoa, aí a pessoa, metido, hein? Olha o carro lá, metido, olha a roupa lá. Ué, mas ele melhorou de vida. Isso é metido? Isso não é ser metido. Isso é melhorar de vida. E é o nosso Deus que promete vida melhor para a gente. Eu venho para que tenha e tenho com abundância. Então a gente tem que julgar a pessoa por isso, pelo que ela tem. Temos que ver as ações. Aí sim, aí temos que ver as ações, né? A gente lembrava aqui, minha esposa no outro culto, que você fala de soberba, de humildade, você vai lembrando das coisas, né? Eu lembrei que quando eu cheguei na primeira sede, o irmão chegou para mim e falou do meu carro. Falou, pastor, em breve o senhor vai trocar de carro, fica tranquilo, seu carro está bem velhinho, não sei o quê. Que era um carro barulhento, velhinho, soltava fumaça, né? Poxa, aquele carro foi uma bênção para mim. E ainda fiquei muitos anos com um carro velho ainda. Hoje eu tenho um carro melhor, irmão, porque eu ganhei um processo na justiça, só para você saber. Não que eu deva satisfação para você, tá? Mas eu ganhei um processo na justiça de um grande banco que eu trabalhei. Na primeira parcela eu comprei um apartamento popular e na segunda parcela eu comprei um carro novo. Por isso que eu tenho carro novo hoje. E sou uma pessoa equilibrada, lógico. Porque uma pessoa desequilibrada não tem nada na vida. Quem é desequilibrado não tem nada na vida, irmão. Pode ganhar rio de dinheiro, não tem nada. Você vê milionário aí, ó, falindo, porque é desequilibrado. Não tem nada. Também sou equilibrado também, né? Amém, Jesus? Mas é só para você saber, porque às vezes a pessoa não conhece a história do pastor e fica, carrão, esse carro aí. O pastor também é mole falar, né? Mas olha só, o pastor ralou muito, filho, continua ralando, tá? Não vem com essa história para cima de mim, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vamos lá, então? Em nome de Jesus? Mateus 17. Então, vamos lá. Mateus 17, versículo 1. Tem esses julgamentos? Tem ou não tem? Tem. Eu sei que tem, que eu já sofri muito com isso. Um pastor uma vez falou para mim assim, pastor, o senhor só tem 3 ternos? Desse jeito, irmão. Não, porque o senhor está sempre repetindo o mesmo terno, o senhor só tem 3. O cabra contou os ternos que eu ia para o altar. Aí eu falei, irmão, só tem 3, você quer me dar mais? Você quer que o meu terno pregue para você? Toma, leva esse terno que eu fico só com 2. Bota ele lá no altar para pregar. Ou você quer comprar para mim? Não, pastor, fica chateado não. Eu falei, irmão, você tem vez de fazer a obra, está contando os ternos, você é minha esposa por acaso? Aí eu tive que falar sério, né? Poxa,
Que coisa esquisita, irmão. Ficar medindo você pelo que você tem, né? Você nunca faça isso, irmão. Nunca faça isso. A pessoa pode chegar aqui com um carro zero, lindo, caríssimo. Não fala que aquela pessoa é soberba porque ela tem condição financeira. Pelo contrário, é uma benção, Agora, se ela te tratar com soberba, é diferente. Aí é outra coisa. Nunca se deve medir uma pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. Porque tem gente que não tem nada, mas são finíssimas na educação, na maneira de tratar as pessoas. Então, as coisas acontecem tanto de um lado quanto de outro. A soberba, tem gente que tem muito e é soberbo, e outro tem muito e é humilde. Tem gente que não tem nada e é soberbo também, e tem gente que não tem nada e é muito humilde, sabe tratar todo mundo. A gente não pode confundir autoridade com soberba, mas também não pode confundir pobreza com humildade. Eu sou humildezinho, não tem nada não. Você não tem nada, tem que orar a Deus, ser fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, amarrar o demônio, trabalhar, porque na rede ninguém vai ganhar dinheiro, trabalhar e prosperar, Amém, Jesus? E não ficar achando que ser humilde é não ter nada. Tem gente que confunde humildade com pobreza. Não, eu tenho que ser pobrezinho mesmo, andar com um terno que não é do meu tamanho, tudo, porque me doaram, o magrinho doou para o outro fortinho, e ele anda assim, eu tenho que andar com ele. Porque... Não, vai prosperar. Mas no seu tempo, eu levei um tempo ainda para trocar de carro. E não foi só esse não, outra pessoa também falou comigo do carro. O outro chegou perto de mim assim, eu cheguei numa reunião, parei com o carro, o outro veio passando assim. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Agora você é líder, irmão. Compra um carro com ar-condicionado para sua família. Eu falei, na hora que der, eu compro. Ou então você me dá. Tem hora que é bum, tramontina, né? Vum. Tem que ser, irmão, porque você está ali tranquilo fazendo a obra. Tranquilo, a pessoa está preocupada se o seu carro tem ar-condicionado. Eu falei, irmão, me dá um então. Não é minha hora de comprar. E quando saiu o dinheiro, eu fui lá e comprei. Acabou. Não fiquei todo enrolado aí. Você está entendendo? E a pessoa, se você deixar, é plantado dentro de você uma semente, e daqui a pouquinho você está soberbo, como outros. E muitos, quando crescem, vão cair, porque a soberba é queda e é ruína. Deu para entender por que a gente vai lembrando das coisas que já aconteceram com a gente? Né? Graças a Deus isso não me corrompeu, graças a Deus, e que não me corrompa até o fim. Em nome de Jesus. Vamos lá então? Vamos ver aqui um exemplo de soberba. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Que coisa, né? Que privilégio ter essa visão, né? Que privilégio. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Já pensou, irmãos? Já pensou Jesus te levando para o monte? O próprio Jesus. Você tem um monte de discípulo. E Jesus escolhe você e você. Vem cá, vocês três. Já é um privilégio. Jesus te escolheu. Aí leva você para o monte. Aí Jesus então se transfigura. Aí vem aquela luz, eles estão vendo tudo, irmãos, acontecer ali diante dos olhos dele. Que privilégio. Irmãos, eu sei quando eu estou em reunião com missionário, eu fico lá no meu cantinho só ouvindo. De vez em quando ele pergunta, a gente fala. Quando ele pergunta, eu fico só ouvindo, porque, meu Deus do céu, é um missionário, tem sabedoria, tem 300 anos na obra, no ministério, conhece tudo de ministério, já viajou o mundo todo pregando. Eu nunca saí do Rio de Janeiro. Não, saí sim, preguei já em alguns estados aí, já saí. Mas nunca saí do país, né? Nunca saí do país. E eu estou numa mesa com um homem que é um poço de sabedoria, eu quero ouvir. E logicamente, dentro do possível, da abertura que for dando, a gente vai falar, né? Mas tem gente que, sabe, tem dificuldade com isso, irmãos. Tem gente que tem dificuldade com isso. Dificuldade de estar abaixo de alguém. Isso é soberba. E nem sempre essa soberba é percebida. Nem sempre essa soberba é notada. A pessoa não percebe isso. Ela não sente que é isso. Ela acha que não é isso. Mas na maioria das vezes é.
E aí ela atropela, ela passa por cima e ela não espera o seu momento adequado, ela não espera o seu momento certo. Vai acontecer isso aqui agora. Eles então estão no monte, Jesus vai se transfigurar, a roupa fica reluzente, o seu rosto fica reluzente, e eles encontram, a Bíblia fala literalmente, é Moisés e Elias que aparece para eles. Não me pergunte como isso aconteceu, não me pergunte como, que eu não saberia te explicar, mas Deus permite que eles tenham essa visão. Aí no versículo 4 diz assim, ó: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor. Então Pedro já tomou a palavra, já não ouviu, já viu que naquela reunião ali, olha a reunião, Jesus, Moisés e Elias, e o Pedro achou que podia falar. O Pedro era demais, irmão. O Pedro era uma bênção. Eu quero conversar com o Pedro lá no céu, porque ele aprendeu muito depois disso. Eu quero conversar com ele. Falei: Pedro, como é que foi aquele dia lá? Porque está Jesus, Moisés e o Elias. E o Pedro acha que ele toma a palavra. Não foi oferecida a ele a palavra, entendeu? Não é que ele não podia falar. Se Jesus perguntasse alguma coisa, ou pedisse alguma coisa, o Elias, o Moisés, tudo bem. Não é que ele não podia falar. Mas não foi oferecida a ele essa oportunidade. E ele toma a palavra. Olha o Pedro. Isso é o diabo querendo plantar. Jesus vai tratar com Pedro muito sobre isso. Muito. Ele tratava com seus discípulos muito sobre isso. E se ele tratava com seus discípulos, pode ter certeza que ele vai tratar comigo e com você também. Porque ele sabe que a soberba é uma base que o diabo coloca para, partindo da soberba, gerar outros problemas seríssimos na vida da pessoa. Se você permitir, Jesus vai tratar contigo sobre isso. E a sua vida vai melhorar. Pode ter certeza. Sua vida vai melhorar. E o que acontece? O homem então... o Pedro era demais, irmão. E ele toma a palavra e disse a Jesus, olha só, hein? Senhor, ninguém pode negar que ele era ousado, né? Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, e um para o Moisés, e um para... Era ruim a ideia dele? Não era. Era errado ele querer fazer isso e agradar Jesus e o Moisés? Não era. Não, sério. Era errado ele querer agradar esses 3? Não era, irmãos. Mas de onde ele tirou isso? Ele tirou do coração dele. Não foi pedido para fazer isso. Você está dando para entender, irmãos? Não tem como, né? Ele está com uma reunião com Jesus, Moisés e Elias. E ele acha, a intenção era a melhor, irmão, tenho certeza. Eu tenho certeza que a intenção dele era a melhor. Não era, a intenção não era maligna. A intenção era melhor. E aí vão dar uma tramontina nele aqui. Igual eu falei. Olha quem vai fazer isso com Pedro. Aí, ó. E 5. E estando ele ainda a falar, nem deixou ele falar. Essa foi a tramontina no meio mesmo. Não deixa nem terminar de falar. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Pum! Foi lá embaixo, pum! Tá igual o Ailson jogando futebol. Eu fui pegar a bola, ele pum, no meu pé. Mas foi na hora, pisão. E não marcaram a falta. Aí foi o Valdo. O Valdo não deixou. Foi falta não, pastor. O Valdo não é mole. Amém, irmãos? Mas me deu mó pisão. Pode pegar aí depois. Deus foi lá embaixo, irmão. Ele nem tinha terminado de falar. Ele estava falando ainda, e aparece a nuvem, e surge uma voz da nuvem, e fala: esse é meu filho,
Não é você não, Pedro. Escute a ele. Que história é essa de você entrar nessa reunião aí? Não te chamei para isso? É só para você. Você está tendo um privilégio já de ver Jesus transfigurado, de ver o mundo espiritual aberto. Já está tendo um privilégio de estar ali e ser testemunha disso, vivo. Já é um privilégio, irmãos. Né? Fica quietinho, Pedro. Para ver tudo, para ouvir tudo, para anotar tudo, para aprender tudo. Fica quietinho, mas não, ele tinha que falar, irmão. Aí Deus, o próprio Deus, tá? O próprio Pai aparece na nuvem e com a voz dele, ele fala: esse é meu filho que eu amo, escute a ele. Tum! Foi lá embaixo, pá! Igual esse abençoado com a chuteira no meu pé. Foi lá embaixo, pum! Aí o que aconteceu? E os discípulos, ouvindo isso, o que eles fizeram? Caíram sobre o seu rosto e tiveram grande temor. Olha o que Jesus faz. Esse Jesus é lindo demais, cara. Nosso Jesus é demais, né? 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram mais, senão a Jesus. Jesus é lindo, não é? Olha como Jesus trata essa situação. Sem ódio, sem ira, sem aborrecimento. Eu não sei, você não sabe, nós não vamos saber quanto tempo Jesus queria ficar com Moisés e Elias ali. Quanto tempo eles iam ficar ali conversando, dialogando, colocando papo em dia. E o Pedro, o Tiago e o João podiam ficar lá tranquilos, só ouvindo, aprendendo. Mas o Pedro se irmou de tomar a palavra. Se meteu onde não foi chamado. A soberba precede a ruína. Só que Jesus trata com a gente. Jesus não permitiu que o Pedro caísse nessa. E quando eles estão lá prostrados, com o rosto em terra, o próprio Jesus vem e levanta e não tenha medo não. Está tudo certo. Fique em paz, meu pai já veio, já deu uma tramontina em vocês, está tudo certo. Vamos lá agora, vamos continuar, vocês estão aprendendo. Irmãos, Deus quer tratar com a gente, por quê? Porque somos humanos. E de vez em quando esses sentimentos batem. Nem sempre é fácil agir com humildade. Dizem que é, mas não é não. Eu acho que não é. Nem sempre é fácil agir com humildade. A gente passa por situações que se fosse a nossa vontade, a gente atropelava, irmãos. Se botar a nossa vontade em prática, a gente ia atropelar. Mas aí você vai lembrar de Jesus. Como Jesus agiria? Aí você vai deixar a palavra falar o teu coração. Ele vem e trata contigo. Aí, olha esse tratamento que Jesus dá, irmãos. Isso é um amor absurdo. O Pedro atrapalhou uma grande reunião. Como eu disse, nem eu sei, nem vocês sabem, e não vamos saber o que seria tratado ali. E quanto tempo levaria aquela reunião entre Jesus, Moisés e o Elias? Quanto tempo levaria? Por que daquela reunião? Perguntas não serão respondidas, porque o Pedro se irmou de tomar a palavra. Agora é comigo, a reunião é comigo. O senhor quer que eu faça uns tabernáculos aqui? Vou fazer, faça um churrasquinho logo, a gente prepara aqui, vamos. Estamos juntos, Jesus, estamos juntos. Vamos embora, vamos fazer. Jesus deve ter olhado para o Pedro assim: meu Deus, o que eu faço com o Pedro? Pai, sério, ele deve ter pensado assim: meu pai, o que eu faço com esse homem, pai? Esse homem, eu quero que ele seja o líder da minha igreja, mas tá difícil, pai. O senhor me deu uma tarefa árdua aqui com Pedro. Olha isso aí. Aí o pai deve ter dito assim: meu filho, espera um pouquinho, deixa eu descer para tratar com ele aí. Esse é o meu filho, escute ele, para de falar. Aí eles se tocam. Aí eles fizeram o que alguns de nós às vezes não faz, mas devíamos fazer também. Eles se prostram com o rosto em terra. Eles reconhecem que estão errados. E o Jesus, como é que Jesus trata? Com todo o amor que ele trata a gente, irmão. Ele pega
E sem nenhuma grosseria, sem nenhuma ignorância, mesmo tendo sido atrapalhado daquela reunião, ele pega e fala assim: não tenha medo não, vamos embora, vamos descer. É vida que segue. Deus quer tratar com você. Amém? Ele quer tratar com você. Ele quer honrar a sua vida. Provérbios 29 e 23. Vamos lá. Já vou terminar já, tá, irmãos? Vocês estão com pressa, não? Posso demorar mais um pouquinho? Só um pouquinho. Aleluias. Provérbios 29, versículo 23. Vamos lá? A soberba do homem o abaterá. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito. O que vai acontecer com o humilde de espírito? Fala assim: humildade igual a honra. Não tem jeito. Isso não vai mudar. Quer ser honrado por Deus? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser honrado por Deus. Tem gente que até exagera, porque a pessoa faz alguma coisa para a obra, para a casa de Deus, ela até cobra de Deus essa honra. Tem gente que até exagera, de tanto que quer ser honrado. Ah, eu trouxe uma oferta hoje de estourar. Ah, eu sei que Deus vai abençoar a minha vida, porque olha a oferta que eu estou dando. A soberba do homem, né? Está pensando que vai comprar Deus com dinheiro? Não vai não. Não vai não. Você quer dar essa oferta grande, porque Deus mandou você dar, você dê. Dê, mas espera o retorno naturalmente, porque Deus vai fazer. Se Ele te pediu essa oferta e você obedeceu, Ele vai fazer. Mas não seja soberba a ponto de achar que agora você pode cobrar a Deus porque você fez uma coisa grande para Ele. A gente não tem direito nem de cobrar nada, irmãos. O que Jesus fez por nós, o preço foi muito alto que Ele pagou. Já está feito. Agora é eu que tenho que fazer a minha parte. Sexta-feira, Deus me deu uma mensagem muito forte. O irmão preparou no áudio, eu mandei para vocês. Para quem tem a minha linha de transmissão, já recebeu essa mensagem. Escute depois lá. É uma mensagem sobre o Enéas, que ficou 8 anos paralítico. E Deus me mostrou o seguinte: quando Pedro entra, esse Pedro aqui, tá? Que recebeu essa tramontina aqui de Deus. Você vê que vale a pena deixar ser tratado por Jesus, né? Jesus tratou, e o Pedro terminou se tornando um grande homem de Deus. Quando ele entra na casa do Enéas, ele entra e já fala: Jesus te dá saúde. Não prega, não dá sermão. Esse homem tinha 8 anos doente, 8 anos paralítico. Então não nasceu com paralisia. Alguma coisa aconteceu na vida dele, mas ele era santo, era servo de Deus. Não é a vontade de Deus que o servo dele esteja entrevado numa cama, não é. Não é. Acontece, mas não é. Não é, irmãos. É que a gente quer que Deus honre a gente, mas só que a gente não é humilde bastante para Deus honrar a gente. Soberba igual a queda, a ruína. Humildade igual a honra. Amém? E a gente quer a honra, mas não quer honrar quem vai nos honrar. A gente precisa fazer isso, aprender a fazer isso. E aí quando ele é curado, eles vão sair para pregar e eles vão salvar a cidade toda. Irmão, a Bíblia fala que as 2 cidades são salvas com o testemunho do Enéas. 2 cidades inteiras recebem salvação com o testemunho do Enéas. Mas antes de sair, o Pedro vira para o Enéas e fala assim: Enéas, levanta daí. Ele levanta. Aí ele vira para o Enéas e fala assim: Enéas, agora arruma a tua cama. Só depois do Enéas arrumar a cama é que ele sai. E aí acontece um avivamento naquelas cidades. Por que o Pedro mandou? E foi isso que Deus me deu sexta-feira. Por que o Pedro mandou o Enéas arrumar a cama dele? O que o Pedro tem com a arrumação da casa dos outros? Ele agora é design? Ele agora é... Poxa,
Porque se metendo na vida dos outros, se a pessoa tem a casa bagunçada, deixa a pessoa lá. O problema da pessoa está lá para abençoar a pessoa. Mas ele se meteu. E ele fala assim, arruma a sua cama. Depois que ele saiu e foi feito um avivamento lá. Por que ele fez isso? Ele está mostrando para a gente que tem coisas pequenas, como o arrumar de uma cama, que a gente deixa rolar, 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 rolar e não ajusta. Aí o que acontece? O demônio volta e encontra tudo desarrumado, bagunçado, sujo. E ele fala, eu posso voltar aqui. Aquilo que ela venceu, que ele venceu, eu não posso colocar de novo. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas eu tenho várias armas para usar contra ela. E está tudo sujo mesmo. Está tudo desarrumado. Ele deixou a cama lá bagunçada. Ele quer voltar para lá. E vai voltar, irmão. O Pedro está dizendo o seguinte, arruma. Porque, Enéas, essa cama não é o seu lugar. Você não vai voltar para aqui. Não vai ficar paralítico mais. Arruma a cama primeiro. Eu tenho empregada. Não perguntei isso. É você. Arruma a sua cama. Você tem pastor para arrumar sua cama? Vai você arrumar sua cama. É porque, irmão, tem gente que joga tudo na conta do pastor, já viu? A pessoa anda toda errada. Desculpe, irmão, mas, poxa, tem que falar. A pessoa não se acerta, anda toda errada, a vida toda bagunçada. E aí, de repente, pastor, ora por mim que você é servo de Deus. Eu sei que se o senhor orar, o milagre vai acontecer. Não vai, irmãos. Não, o senhor é de Deus. Vai, não vai, porque a tua cama está bagunçada. Aí você coloca até o pastor na berlinda, né? Porque o pastor ora, e o milagre não acontece. Ora, o milagre não acontece. E a pessoa parece que é santa, parece que é de Deus. E você ora, e o milagre não acontece. Aí quando você vai ver, está com a vida toda bagunçada. A cama não foi arrumada. Se levantou, mas não arrumou a cama. Aí o pastor fala, agora eu entendi. Pensei que era eu o derrotado. Pensei que era eu. Porque a gente sofre isso, tá? Não, a gente de vez em quando o diabo quer botar a gente contra a parede. Sua oração, Deus não está ouvindo. Porque você está orando pela pessoa, a coisa não muda. Né? Aí você começa a questionar, peraí, o que está acontecendo comigo, né? É que eu não estou bem, não estou na vontade de Deus, não estou na direção. O pastor também passa por isso. Não está na direção de Deus, não estou santificado como deveria, porque, poxa, eu oro, essa pessoa não muda, e essa pessoa é de Deus. Mas você vai lá ver, anda com ela um dia inteiro. Vai lá andar com ela o dia inteiro. Aí você vai ver que ela não é tão de Deus assim, não. Aí você está questionando a sua fé, mas na verdade é a fé do outro que não está bem. Está dando para entender, sim ou não? A soberba do homem o abaterá, irmãos. E aí não tem quem ajude. Mas a humildade de espírito vai te dar a honra. Eu sei que estou demorando um pouco, mas eu queria falar mais uma coisa com vocês. Está em Lucas 1. Vamos lá. Lucas capítulo 1. É triste, né, irmãos? Mas é realidade, tá? Não estou puxando sardinha para o meu lado e me eximindo de alguma responsabilidade, nada disso não. Mas é a verdade. É verdade. E eu parei com isso, irmão. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com Deus, acabou. Tem essa história. Estou bem com Deus, isso não é soberba não. Eu estou bem com Deus, se não está acontecendo, a culpa não é minha. Parei de ficar me martirizando. Nem dormindo direito, não é possível. Aquela pessoa ficou doente, aquela pessoa foi para o hospital, fulana morreu, como é que pode? Eu orei tanto, eu tinha certeza. E como é que pode? Aí você vai descobrindo, uma pessoa teimosa, soberba, não quer se consertar, não tem humildade para reconhecer. Aí você vai vendo. Aí eu parei com isso. Falei, sabe de uma coisa? Parei com isso. Eu tenho que estar bem com Deus. Acabou. Não vou agora ficar projetando para outras pessoas o que é meu, não. É meu, eu sou o que eu tenho que ser e acabou, orei, vou orar, vou me dedicar a fazer a minha parte. Mas, irmãos, não tem jeito. O soberbo vai ser abatido. A hora chega. A conta bate na porta. Mateus, então a gente tem que deixar isso, né? Então, gente, não é o Lucas. Lucas capítulo 1. Não é isso? Então, foi isso que eu falei, Lucas capítulo 1.
Jesus. Não é fome não, estou sem fome ainda. Versículo 48, vamos lá. 46. É o cântico da Maria. É o cântico da Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A Maria era soberba? Não, ela sabia a posição dela, que ela estava sendo colocada, e ela estava fazendo um cântico da posição dela exata. É diferente de você estar usurpando a posição de outro, ou se metendo onde não foi chamado, como Pedro. Não era para ter entrado naquela reunião, era só para ver, só para assistir, só para receber experiência, mas ele tomou a palavra. Ela não está sendo soberba não, ela está reconhecendo a posição dela aqui agora. E aí também você não pode ser bobinho. Deus lhe deu uma posição, reconheça sua posição e vai embora. Deus te deu isso. Você vai entregar de mão beijada para o diabo? Ah, não vou me achar soberbo. Irmãos, vou te falando, tem sempre alguém para criticar você. Se você ficar olhando para os críticos, você não vai avançar nunca na vida. Nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ah, mas o fulano está falando, mas você fez isso? Não, não fiz. O que eu fiz foi desse jeito, então acabou, vai embora. Deixa o fulano falar. Senão você não vai nunca, irmão. Ela aqui está assumindo posição. Ela não está sendo soberba. A Maria, pelo amor de Deus, não fala isso da Maria. Eu vou brigar com você. A Maria era de Deus. E os católicos também vão brigar com você. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Ela era serva, irmãos. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Deus atentou para quem, Maria, irmãos? Humildade. Então Deus olhou para a terra procurando uma serva jovem que era virgem, tinha que ser virgem, jovem, virgem, essa era a condição, tinha que ser jovem, virgem, que pudesse carregar o filho dele, sem contaminação do homem. E ele procurou, e ele vê a humildade daquela menina, como ela respeitava o pai e a mãe, quando ela respeitava as autoridades, como ela respeitava a lei, quando ela andava na presença de Deus. Os olhos de Deus pararam em Maria. E ela está fazendo o seu cântico dizendo: Deus olhou para mim, humildade. Eu sou agora a mais bem-aventurada. E ela era e é. Porque carregou no ventre o nosso Salvador. Ela não estava sendo soberba. Ela estava assumindo território, assumindo posição. Não confunda humildade com pobreza, com derrota, com ficar lá para baixo, ficar lá para trás. Eu estou humilde, por isso que eu estou aqui atrás, quietinho na minha. Não, se Deus te deu posição, assuma a posição. Vá lá e assuma, finca a sua estaca lá. Senão você vai ficar para trás. E não foi porque Deus não te deu. Deus te deu, mas você não assumiu. Não foi porque Ele não te deu. Ele te deu, você não assumiu. E agora está colocando a humildade como roupagem para poder dizer o porquê que você não assumiu. Porque eu quis ser humilde e não quis aparecer. Mentira, você não teve ousadia. Não confunda autoridade com soberbo, mas também não confunda pobreza com humildade. Tem que ser pequeno para ser humilde. Não, você não tem que ser pequeno para ser humilde. Jesus era pequeno por acaso? E ele não era humilde? Então acabou, irmão. Jesus falava com político, com rico e com pobre. Sentava com qualquer um, sentava no morro. Um dia a Bíblia fala que ele subiu no morro e sentou lá em cima. E todo mundo que chegou a ele desceu curado. Comia com todo mundo, o que tivesse, não tinha esse problema com Jesus Cristo. Agora vai me falar que ele era pequeno? Só se você perdeu o juízo completamente. Amém, irmãos? Então assim, não confunda as coisas. Soberba e humildade tem que ser bem compreendida para você avançar. Ela não está sendo soberba não, pelo contrário. E ela fala no cântico dela: porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem.
com o seu braço, agiu valorosamente e dissipou quem? Os humildes? Não, os soberbos no pensamento de seu, nem expressou ainda, está lá no coração e ele já abateu. Entrou. E ele já percebeu, olhou o coração, isso aqui não... O homem olha e não vê. O homem olha e vê um pregador promissor, uma pessoa promissora, um empresário de sucesso. Esse Deus está abençoando muito, olha como ele prosperou. Mas Deus olhou o coração e viu a intenção do coração, é soberba pura. Vai abater. No coração, nem se colocou para fora ainda. Ei, Jesus, isso é demais, hein? 52. Depois dos tronos, os poderosos. Depois é no sentido de arrancar, tá, pessoal? Depois. A palavra é essa. O verbo é esse, do verbo depor. Depois dos tronos, os poderosos. E elevou quem? Ele arrancou do trono. Você é poderoso, soberbo, e eu vou te arrancar daí. Eu fico lembrando daquele rei lá que apareceu um monte de bicho nele, ele morreu, lembra? Como é que é o nome dele? Wagner Monte? Que susto! O Herodes. Tá bom, seu Geraldo. Porque o senhor falou o pai de Herodes, aí ficou parecendo os Wagner Monte. Que susto, seu Geraldo. O pai do Herodes. O Herodes. Tá. É ele mesmo, Herodes. Amém, irmãos? Soberba, irmãos. A Bíblia fala então que ele, depois dos tronos, ele arrancou os poderosos dos tronos, mas elevou os humildes. É sempre assim, isso não acabou, continua assim. Desculpa, eu sei que eu estou repetindo, mas não confunda humildade com ficar lá para trás. Não vou falar nada não, porque eu sou humilde, eu sou da igreja. Não, me deixa aqui, porque eu sou humilde, não, você não é do humilde. Você é tímido, é medroso, não está enfrentando seus medos e não vai chegar a lugar nenhum. Deus te deu uma posição, a Maria assume a posição dela. E agora vou ser a mais bem-aventurada. Ela não era ainda não, ia ser chamada. Jesus está no ventre ainda. E ela já assumiu a posição dela. Soberba? Nada disso. Não diga que a Maria é soberba não, pelo contrário. Ela está assumindo posição. Isso não é soberba. Ela sabe o que Deus tinha para a vida dela. Se você sabe, vai. Amém, Jesus? Só não entra numa reunião com Jesus, Moisés e Elias. Aí você está arrumando problema, né? Amém? E ela termina dizendo, só para a gente encerrar, ela termina dizendo assim, encheu, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Então olha como é que Deus faz, né? Como é que vira tudo, né? E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, com Abraão, e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Ela estava na casa da Isabel, a prima dela. Amém, Jesus? A Maria é uma lição de humilde. Tem nada de soberba. Quando ela assume, eu sou a partir de agora mais bem-aventurado, é assumindo posição, é firmando a estaca dela. Deus me colocou nessa posição, não abro mão. Deus me colocou na minha posição, não abro mão. Acabou. Isso não é soberba. Não confunda, tá? A autoridade, aquela pessoa que usa. Você já viu o missionário fazendo culto, irmão? Misericórdia. Esse homem usa de uma autoridade que até eu fico espantado às vezes, fico olhando assim, caramba, o pessoal vai ficar com raiva dele. A tamanha autoridade que ele usa. Eu estou te falando, abrindo o meu coração. Eu fico olhando assim, vão ficar com raiva dele. Que ele fala assim, não faz isso não. Ele fala com o vovozinho, as vovozinhas. Já viu ele fazer isso? Soberbo, não, está amarrado. Autoridade. Ele sabe o que Deus estava fazendo aí. Não senta não. Levanta daí. Que negócio é? Missionário, quero falar. Não fala comigo não. Eu não sou Deus. Não fala comigo não. É Deus. Tá. Levanta daí. Anda. Vambora. Aí você olha assim e fala, caramba.
Como é que ele pode falar assim com a vozinha? Aí a pessoa confunde e acha que ele não é soberbo, não, é autoridade. Daqui a pouquinho você vai ver aquela vozinha andando e dando testemunho. E ele sabia o que ele estava fazendo. Ele está assumindo a autoridade dele, que Deus deu a ele. O missionário tem muito para aprender ali. Amém, Jesus? E a gente às vezes perde porque a gente não assume essa autoridade. E fica com medo do que vão falar da gente. Não confunda as coisas. Tá bom? E siga, porque Deus tem muita coisa para você. Oh, glória a Deus. Então o soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Deus vai te honrar. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Tem tanta coisa para falar com vocês, irmãos. Tanta coisa. Mas eu tenho que deixar um pouquinho para a semana que vem. E se Deus me der a